Salomão é considerado o rei mais rico e mais sábio que já existiu na terra, pois ele tinha em suas mãos o segredo do sucesso. E a boa notícia é que esse segredo não ficou guardado e ele compartilhou todos os conselhos e ensinamentos através dos seus provérbios. O livro de 1 Reis, capítulo 3, mostra que o Senhor apareceu para ele em sonho e disse que lhe daria tudo o que ele quisesse. Então Salomão escolheu por receber sabedoria, compreensão e discernimento entre os homens. E por causa disso, no vídeo de hoje, eu vou te revelar os 5 maiores ensinamentos do rei Salomão, que se você aplicar no seu dia a dia, pode mudar a sua vida por completo. Se você então quer descobrir quais ensinamentos são esses, assista esse vídeo até o final, tá bom? Então já clique em gostei, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias e te explicar a Bíblia de uma maneira muito fácil, ok? Então vamos começar. O primeiro ensinamento: busque a sabedoria mais do que o dinheiro. Irmãos, esta é uma verdade que o rei Salomão vivenciou e por este motivo ele compartilhou conosco em Provérbios capítulo 3, o versículo 13 e 14. Olha o que está escrito: Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Enquanto muitas pessoas perdem o seu tempo procurando caminhos mais fáceis para realizar os seus objetivos, Salomão está nos ensinando que é muito mais proveitoso buscar o conhecimento primeiro. Isso quer dizer que a sabedoria é o melhor caminho para fazer os seus objetivos se tornarem realidade. E Salomão sabia do que ele estava falando porque ele colheu muitos frutos bons por causa da sua sabedoria. Além disso, ele disse que alcançou a felicidade por ter encontrado o conhecimento. Eu sei que muitos desejam ter o sucesso que outras pessoas têm, mas pouquíssimos querem passar pelo mesmo caminho para chegar ali. Por exemplo, um jogador de futebol de sucesso passa horas e horas treinando para manter o seu físico em dia. Um músico, para se tornar excelente, precisa investir tempo para aprender a executar as notas do seu instrumento. Um bom pregador investe o seu tempo diariamente no estudo da palavra e no seu relacionamento com o Senhor. Ou seja, não existe caminho fácil para o sucesso e ele só se torna uma realidade quando vem acompanhado de esforço da nossa parte. E o que o rei Salomão está nos dizendo é que quando você se esforça em buscar conhecimento, grandes oportunidades vão começar a surgir diante de você. Amém? E o segundo ensinamento do rei Salomão: conheça suas limitações e busque ser uma pessoa melhor. Muitas pessoas acreditam que a sabedoria que Salomão recebeu de Deus foi dada imediatamente. Mas a verdade é que Deus colocou no caminho de Salomão as ferramentas e as situações para que a sabedoria fosse desenvolvida no seu coração. A Bíblia conta que Salomão assumiu o reinado de Israel ainda muito jovem, mesmo sabendo que ele não estava pronto para uma tarefa com tantas responsabilidades. E quando ele reconheceu as suas limitações, ele buscou aprender como superá-las. E tudo leva a crer que Salomão buscou no seu pai, Davi, as instruções de como ele deveria governar. E da mesma forma acontece em nossas vidas. O primeiro passo para o aprendizado é reconhecer que nós não sabemos de tudo e que nós temos muito que aprender. Salomão pediu sabedoria para governar e o Senhor mostrou a ele os melhores instrutores e os melhores conselheiros. E é isso que ele nos revela em Provérbios capítulo 19, o versículo 20, quando ele diz: Ouça conselhos e aceite instruções, e você acabará sendo sábio. Amém? Muitas pessoas acham que sabem de tudo e elas têm uma opinião formada sobre vários assuntos. Infelizmente, essas pessoas acabam se sentindo ofendidas quando elas recebem algum conselho ou uma instrução, porque elas acreditam que o seu conhecimento já é suficiente. E a verdade é que Deus permite que nós passemos por situações difíceis para que o aprendizado se torne um testemunho em nossa vida e assim conseguimos ajudar outras pessoas. O apóstolo Paulo disse que a tribulação produz a perseverança e a perseverança um caráter aprovado. E geralmente as pessoas mais velhas sempre carregam conselhos e ensinamentos justamente por terem vivido diversas situações durante a sua vida. E imagine só quanta dor e sofrimento poderia ter sido evitada se nós tivéssemos ouvido o conselho dos nossos pais ou dos nossos avós, não é verdade?
E é exatamente isso que Salomão quis nos ensinar quando ele falou sobre aceitar as instruções. Isso porque quando você aceita um conselho, você começa a enxergar aquela situação de uma maneira diferente. E com pontos de vista diferentes, você começa a ter mais propriedade para andar com sabedoria e tomar as decisões certas. Por isso, meu irmão, não despreze os conselhos dos mais velhos, ok? Então vamos lá. O terceiro ensinamento: tenha paciência e perseverança. O templo do rei Salomão com certeza foi uma das obras mais grandiosas do seu reinado. E por esse motivo, a obra levou cerca de 7 anos para ficar pronta. E você pode estar pensando que conquistar um objetivo em 7 anos é muita coisa. Mas a verdade é que todos os sonhos e metas precisam passar pela prova do tempo. Olha só o que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Irmão, para cada sonho e objetivo que você traça para o seu futuro, existe um tempo determinado. Mas será que você está disposto a perseverar e enfrentar situações difíceis até que o seu sonho se realize? Muitas vezes nós queremos desistir no meio do caminho por causa das dificuldades, da insegurança, do medo. Mas o grande segredo, irmãos, é reconhecer que tudo isso faz parte do processo. Apresente então os seus objetivos ao Senhor e creia que Ele fará tudo cooperar para o seu bem. A linha de chegada pode demorar anos para você atravessar, mas o importante é você continuar seguindo em frente. Amém? O quarto ensinamento: busque a Deus enquanto há tempo. Veja só o que Salomão disse no livro de Eclesiastes, capítulo 12, dos versículos 1 ao 3. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Nesta passagem, Salomão está falando sobre o processo de envelhecimento do nosso corpo e como isso pode afetar a nossa comunhão com Deus. Ele começa o capítulo dizendo para nós nos lembrarmos do Criador durante os dias da nossa juventude. E isso diz respeito às decisões que nós fazemos durante o nosso tempo aqui na Terra. As decisões que definem muitas coisas na vida adulta são feitas em sua maioria enquanto nós somos jovens. E quando alguém toma uma decisão precipitada ou quando não pensa muito sobre o assunto, acaba às vezes trazendo dor de cabeça no seu futuro e, infelizmente, muitos só se dão conta disso quando já é tarde demais. Salomão está nos chamando para buscarmos a Deus enquanto ainda nós temos tempo e disposição. Só assim nós poderemos tomar as melhores decisões e termos um futuro abençoado. Amém? E o quinto ensinamento: viva uma vida de obediência. Salomão começou a buscar mais a Deus e ele começou a entender o caminho que nós precisamos percorrer para viver uma vida de obediência. Veja o que ele escreveu no livro de Provérbios, capítulo 6. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Olha isso, meus irmãos, é preciso ficar longe daquilo que o Senhor não aprova. Deus odeia o coração de uma pessoa que está sempre criando esquemas para fazer o mal, para se vingar ou para fazer as outras pessoas sofrerem. Saiba que o sentimento de vingança, de inveja, de orgulho não pode fazer parte de uma pessoa que já entregou a sua vida para Jesus. E viver uma vida de obediência a Deus é um dos grandes ensinamentos de Salomão, porque ele colheu os frutos de fazer essa sábia escolha, mas ele também sabe dos maus frutos que vêm da desobediência. Nós sabemos que apesar da sua grande sabedoria, Salomão era um ser humano como qualquer outro e por isso ele também cometeu erros durante a sua vida. O rei mais sábio que já existiu acabou sofrendo muito por desobedecer a Deus. E no livro de 1 Reis, capítulo 11, nos mostra que a grande fraqueza de Salomão era sua paixão por mulheres estrangeiras. Mas o Senhor já havia o alertado para não se envolver com essas mulheres, porque elas iriam afastá-lo da presença do Senhor. E veja só o que aconteceu com ele nos versículos 3 e 4. Salomão casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se.
À medida em que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Olha isso, irmãos. Um homem tão sábio deixou-se levar pelas suas paixões e a desobediência fez com que ele perdesse a comunhão com o Senhor. E apesar de ser um grande erro, essa também é uma lição muito valiosa que nós podemos aprender com Salomão. Quando nós damos lugar ao pecado, o nosso coração se afasta de Deus. Salomão enfrentou muitas consequências por causa do seu pecado, mas Deus sempre tentou alertá-lo para voltar ao caminho da obediência. Mas infelizmente, o coração dele já estava corrompido e ele decidiu não obedecer mais ao Senhor até o dia da sua morte. E aquela paz que havia no seu reinado chegou ao fim com o aparecimento de inimigos e muitos adversários que trouxeram grandes problemas para o seu governo. É um fim muito triste para quem começou tão bem e desfrutou das ricas bênçãos do Senhor, mas não conseguiu permanecer fiel até o fim. Por isso eu quero encerrar este vídeo com um versículo que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que serve como um grande conselho que devemos levar por toda a vida. Diz assim: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.